programas, vereadores, eles são feitos assim, metade é de responsabilidade do apresentador, do locutor, e metade do ouvinte, é isso? Por essa participação? Há uma conivência positiva, há um envolvimento positivo e acaba estabelecendo, até por ser assim como você falou, você acaba estabelecendo um vínculo muito forte. Por exemplo, tinha patrocinadores, uma vez um patrocinador me contou uma história muito interessante. Eu fui almoçar com ele, ele era dono de uma rede de óticas, e ele falou, pô, Tadeu, eu estou com uma conta de um óculos parado lá que é tua faz 1 ano. Eu falei, mas eu não fiz óculos com você. Ele falou, foi sua avó que fez. Eu falei, é difícil que seja minha avó, porque eu não conheci nenhuma avó. Todas elas morreram antes de nascer. Não, mas ela foi lá e falou para mim que era sua avó. Bom, para encurtar a história, depois nós fomos saber que era uma ouvinte, entendeu? E pelo fato, pela maneira que eu conversava com ela, eu falava, oi vó, tudo bom, vó? Ela falava, não, o Tadeu é meu neto, entendeu? E ela, ao tentar demonstrar para ele o nível de afeição que nós tínhamos, Sim. e ela falou de uma tal forma que ele disse, pô, se a senhora é vó dele, acabou sendo uma história real. Sim. Tá? O senhor chegou a conhecer essa ouvinte? Sim, conheci, fui até a casa dela, que é um outro detalhe, né? Era comum nós sairmos do rádio e de repente ir na casa de um ouvinte, era comum o ouvinte me encontrar almoçando na casa de alguém, entendeu? Aquela coisa Sim. bem de mineiro mesmo, de entrar pela porta da cozinha, né? E hoje ainda tem isso? Tem, em tese tem, mas o que ocorre é o seguinte, o próprio caos urbano que a gente vive, as pessoas, até para se protegerem, elas acabam se resguardando mais. Sim. A relação construída, ela é inabalável. Agora, as novas relações, elas já são mais complicadas, né? Mas é natural que seja assim. Certo. O mundo está muito mudado, né? E as pessoas mais simples, elas têm um pouco de medo de ver a sua vida sendo invadida. Agora, vereador, quando a gente ainda está falando do radialista Tadeu Marcos, a gente sabe que o senhor tem um público fiel, Sim. Mas e as novas gerações? Como continuar se comunicando no AM com as novas gerações? Porque a gente sabe que isso tem que ser renovado também. Pois é, é interessante isso. Meus filhos, todos eles têm formação acadêmica, todos eles têm um curso universitário. E o que me chama a atenção é o seguinte, quando nós fazemos uma festinha em casa, um churrasco, alguma coisa assim, é muito comum, de repente, forma-se a rodinha daqueles jovens ao nosso redor. Sim. Porque as histórias, elas são interessantes, né? Então, esse jovem, ele tem necessidade disso. Além dele ter o próprio costume dele de jovem, os próprios passeios, os próprios hábitos, ele é uma pessoa comum, ele gosta de ouvir, ele gosta de saber, ele gosta de perguntar, e acaba sendo uma ponte entre os que já nos acompanham e os novos, que de certa forma é muito comum eu receber pessoas aqui na Câmara, vereador, eu cresci te ouvindo no rádio, né? Nossa, minha mãe e minha avó têm foto sua na estante, então você vê. E aquela foto, ela não tem uma conotação artística, Sim. Ela tem muitas vezes a conotação de um amigo, de um filho, de um neto. Eu até sei porque, por exemplo, eu acho que eu já até comentei com o senhor que a mãe do meu namorado, ela falou, hoje o Tadeu Marcos falou isso. Então, porque o Tadeu Marcos disse, é verdade. Você passa a ser uma referência. Isso. E isso te dá uma responsabilidade muito grande, né? Existem algumas coisas na vida, Mirna, e também o senhor e a senhora que acompanha a TV Câmara devem concordar que nós não vamos nos acostumar nunca. Você não se acostuma com dor, você não se acostuma com sofrimento. Você pode até aprender a lidar com isso. Sim. E não se acostuma com solidão. A solidão, ela é a porta aberta para quase todos os males. E o pior tipo de solidão é aquele tipo de solidão onde a pessoa está rodeada por muitas pessoas e se sentindo sozinha. Porque falta a ela atenção, falta a ela afeto, falta muitas vezes ela ser ouvida. E esse tipo de trabalho que nós fazemos permite que essa pessoa seja ouvida, tá? Por isso que ela vê você como um neto, como um filho. Porque a vida, ela às vezes, as pessoas às vezes até não têm culpa, até pela própria ocupação, pela própria correria, né? Quanta vozinha, quantas pessoas que você não fica tanto tempo sem ver.
Outro dia eu estava falando com um amigo, que eu encontrei a mãe dele, ela reclamava que ele não ia lá. Falei, gente, você já reparou que muitas vezes, quando você vai num enterro, por exemplo, você olha, quem que é essa? Essa é minha prima, quanto tempo eu não vejo? Olha aquele fulano como engordou, olha aquele como envelheceu. No momento de sofrimento, as pessoas se juntam novamente. Sim. Porque isso é inerente do ser humano. Vereador, você estava falando justamente do papel do comunicador na solidão, né, que ele acaba sendo, digamos que assim, a companhia do ouvinte, e depois eu quero que o senhor conte uma dessas histórias que o senhor disse que acaba contando para os jovens. Não, com certeza. E aí, o que acontece? Como eu estava dizendo, a própria vida, a dinâmica da vida muda muito. Então eu até ia dizer, pega você que está conversando comigo, me entrevistando, é você que me acompanha na TV Câmara, o senhor, a senhora, enquanto a gente estava conversando, com certeza você pode ter se lembrado de alguém que você não vê há algum tempo. Né? Uma pessoa que você precisaria, quem sabe dar só um oi, dar só um alô, um telefonema, não é? E é isso que as pessoas sentem necessidade. Tem uma frase muito interessante de Vitor Hugo, que ele diz que até a dor dói menos em casa. Né? Porque em casa é o seio da família, é onde você está à vontade, é onde você conversa. Mas o fato de estar em casa, muitas vezes a pessoa... É muito diferente você ter uma casa do que você ter um lar. Sim. Né? Uma coisa é muito distante da outra. Existem muitas famílias que moram em casas maravilhosas e que passam muito longe de ser um lar. Né? Então, às vezes para essas pessoas falta isso. É muito comum, às vezes, a filha ligar, o filho, o genro, um sobrinho ligar no rádio, ô Tadeu, tudo bem? Olha, é aniversário da minha avó tal dia. E o presente que ela queria é que você aparecesse lá. Entendeu? Então você vê, essas coisas, elas emocionam, elas nos deixam muito felizes. E quando nós vamos até lá, muitas vezes nós vamos para ouvir e para aprender. Pode ter certeza de que ela é muito mais útil para mim do que eu sou para ela. Ela começa a fazer parte, ela passa a ser uma personagem de histórias que eu vou contar a partir de então. Né? Ela passa a fazer parte de um contexto muito maior, que é me trazer conhecimento, me dar histórias novas para que eu possa repassar. E o senhor dá esse retorno no rádio? Sim, sim, sim. Um dos quadros mais interessantes do nosso programa de rádio, inclusive no meu site, você pode acessar no www.tadeumarcos.com.br, você vai ver lá que tem a parte do rádio, tem uma parte chamada Histórias da Vida. Sim. São histórias que eu contei ao longo de muitos anos no rádio, muitas delas gravadas ali, a pessoa clica e ela vai ouvir aquela história. O que é uma história da vida? Nada além do que o nome diz. História de pessoas comuns, que passaram ou que estão passando por isso naquele momento. Pessoas que deixaram a cidade onde nasceram, que vieram na tentativa de uma vida nova. Porque se você for pensar pelo lado místico da vida, o senhor, a senhora, você que me acompanha na TV Câmara, algumas coisas não têm explicação. Né? E eu vi uma vez o Joemir Bettke dizer uma frase que eu gravei porque eu gostei muito. Nós estávamos falando sobre esse lado meio místico. E ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, para a pessoa que não acredita em Deus, nenhuma explicação vai convencer. Para a pessoa que acredita em Deus, nenhuma explicação é necessária. Então eu achei que ele resumiu muito bem a vida como ela é. Né? Você acreditar nas coisas e acreditar que há um motivo de você estar aqui. Sim. Senão você vê, eu nasci lá onde o Judas perdeu a bota. Num buraco lá em Minas Gerais, num fim de mundo. Vim para cá, aqui fui conhecer a minha esposa e aqui meus filhos nasceram. Né? E aqui fui conhecer você e todos esses profissionais que estão ao nosso redor aqui trabalhando conosco. Sim. Tudo tem que ter uma explicação. A vida é assim.